Partida longa sempre é um problema. Quer saber mais? Vem com a gente! Sejam bem-vindos ao Senhor Peão, onde nós estamos jogando partidas aqui no chess.com para tentar aprender um pouquinho mais sobre xadrez e ver até onde a gente consegue evoluir. Pessoal, lembrando que estamos com a meta de 100 inscritos aqui no canal. Então se vocês estão gostando desse conteúdo, não se esqueçam, deixa o like nesse vídeo, se inscreva no canal se vocês ainda não forem inscritos e compartilha com a galera, porque isso vai ajudar o YouTube a entender que esse conteúdo é legal e que vale a pena enviar para mais pessoas, beleza? Sem mais enrolação, então, bora pro jogo! Beleza, galera, vamos buscar aqui mais um adversário. Dia de concentração pra gente voltar aí talvez na marca dos 1150 de rating. Estamos jogando contra um alemão aqui, ou uma alemã, a Malamorchi. Deve ter falado tudo errado, Alemanha ou Bélgica? Alemanha. Ela começou com o peão da dama em D4 e nós vamos aqui com E... Não, ela começou com D4 e a gente foi pra D5 aqui. Seguiu desenvolvendo ali o peão dela em F3. Vamos desenvolver o nosso cavalo, já pensando em atacar um pouquinho mais o centro aqui. Ela tem 1000, ou ele tem 1128 de rating. Hoje a gente está começando com 1142 de rating aqui, tentando conseguir mais um bom jogo e quem sabe aí uma vitória pra gente. Vamos seguir desenvolvendo as nossas peças. Aqui o nosso outro cavalo. Trazer aqui, de repente, avançar com o nosso peão, né? Proteger um pouquinho, talvez... Captura... Captura, a gente fica aqui. Vamos avançar o nosso peão, já possibilitar de repente um avanço do nosso bispo também. Atacar o bispo dele. Ele não quis trocar, beleza. E aqui a gente tem que tomar cuidado, porque a última vez que a gente acabou fazendo isso, depois a gente moveu esse cavalo e a gente perdeu a nossa dama. Então vamos botar o nosso bispo aqui por enquanto. Pensar num roque já, talvez. Seria esse o momento? Ou vamos já tentar quebrar o centro? Vamos tentar já quebrar o centro, né? Tentar simplificar, lembrando que a gente já percebeu que por enquanto a gente tem mais dificuldade em jogos, vamos ver aqui, em jogos não, em partidas que são mais fechadas, né? Pelo menos é a impressão que a gente tem aqui, que se elas são um pouquinho mais abertas a gente consegue aí talvez ter um desempenho um pouquinho melhor. Legal, aqui a gente vai, vamos manter fechado, acho. Eu falando em abrir o jogo, agora a gente está mantendo fechado, né? Vamos tentar manter um pouquinho mais fechado aqui. Pensar em seguir o desenvolvimento das nossas peças. Trazer a dama para cá também. Não sei se foi a melhor jogada aqui. De repente já pensar em forçar aqui o bispo, uma entrada com o bispo aqui. Questionar esse bispo dele, na verdade. Concentração, né, galera? A gente viu que a última partida deu certo. Apesar de não ter sido o nosso melhor desempenho, não foi tão ruim assim também. Beleza, trocamos aqui um cavalo por um bispo, isso é bom pra gente. A gente já pode entrar também aqui pensando num ataque, talvez. Ok, ela atacou ali agora. Se a gente tirar aqui a dama agora... acaba perdendo, né? Então vamos fazer assim primeiro. Pensar em fazer um roque. Aqui botar o nosso rei um pouco mais em segurança e de repente oferecer uma troca de bispos. Na sequência, a gente pode capturar já aqui também, né? Agora vamos desenvolver o nosso bispo aqui também. Por enquanto, adicionar mais um ataque. Agora está sendo atacada várias vezes essa peça, mas a gente também está com várias proteções para cima dela e para aquele peão em E4. E talvez agora a gente possa até pensar em começar aqui a atacar, né? A gente ataca aqui com o descoberto sobre a dama dele. Só que o nosso bispo não está protegido nesse momento. Ok, vamos com o cavalo aqui. Por enquanto. Cuidado que quando a gente tirar a dama, ele fica descoberto ali. Legal. E agora aqui a gente pode vir com o nosso bispo, atacando a dama dele, atacando esse peão também mais enfraquecido ali. Ok. Vamos pensar agora um pouquinho o que a gente pode fazer aqui. Vamos capturar um peão, né? Ganhar um peãozinho a mais ali. Pelo menos ter uma vantagem, nem que seja pequena por enquanto. E recuar de volta aqui com o nosso peão. Para uma
Posição melhor, ele perdeu o rock pequeno, ele vai estar com o rock grande pra cá. Ok. Então ele fez um rock de lados opostos. Vamos fazer assim, então vamos seguir avançando com o nosso peão aqui. Vamos tentar forçar aqui uma entrada mais forte na lado da dama dele agora. Que foi o lado que fez o rock. A gente já tem uma entrada bem interessante de dama aqui, né? A gente poderia proteger aqui, talvez forçar uma troca. Ou então aqui já ameaçar quase um checkmate, né? Se a gente entrar aqui, aqui a gente tá quase ameaçando um checkmate. A gente provavelmente ele vai trazer pra cá. Ele não pode ir pra lá. Vamos forçar então, ser um pouquinho mais agressivo. Trazer pra cá por enquanto, ameaçando esse peão. Vamos ver como é que ele vai se proteger aqui. Beleza, ele trouxe o peão lá. Ainda a gente pode tentar entrar aqui, será? Tô em dúvida. Vamos capturar aqui. Com esse bispo, se ele capturar a gente entra com um cheque aqui. Cheque, ou você vai querer trocar talvez. Ok, ele quis trocar ali. E agora acho que a gente acabou ficando pior com essa, né? Se a gente trocar ou vai ficar tudo igual? Vamos trocar. Aqui e aproveitar esse peão passado para tentar avançar ele. Ok. Trazer aqui mais uma proteção. Nosso rei tá um pouquinho mais em segurança, mas acho que agora é hora de a gente começar a tentar trazer ele um pouco pro jogo também, né? Pra gente não ficar aqui tão só dependendo dele. Então vamos fazer justamente isso. Ele pode entrar pra cá. Se ele entrar pra cá, ele vai acabar dando ali, mas daí eu posso tirar. Vou tirar o nosso rei daqui. Por enquanto, o que ele capturou um peão? Nossa, aquele peão que tava fraco já há um bom tempo. Certo. Vamos entrar então agora com a torre aqui. De repente pensar em entrar um pouco mais com o peão também ali. Aqui agora. Ah, eita. Faltou cálculo aqui, faltou cálculo. Vamos dar assim. Será que vai querer capturar o bispo aqui? Ele tá com 2 pontos de material a mais que a gente. Ok, ele não quis ainda capturar o bispo. O cavaleiro pode vir pra cá. Vamos seguir avançando por enquanto. Botar nossas peças em casas claras por enquanto. Vamos trazer pra cá, cravar o bispo dele, talvez. Trazer a torre pra cá, seguindo com o bispo cravado. Agora ameaçando já um cavalo também. Beleza, ele trouxe lá. Vamos pensar aqui como a gente poderia conseguir tirar. Vamos avançar um pouquinho mais aqui o peão. Ele veio pra cá. Então vamos avançar pra cá por enquanto.
Tá, ele descravou aquele bispo dele ali agora. Ok. A gente não consegue fazer nada, né? Aqui. A gente tá meio travado tudo. Trazer pra cá, atacando então o cavalo dele por enquanto. Todos os peões dele estão em casas escuras. Esse bispo não tá tendo muita atuação. Tá. Tentar avançar com esses peões nossos aqui então, né? Vamos vir com o rei pra cá, pra tentar avançar com o rei também. Ok, ele trouxe ali. Seguir avançando com esse então. Tá, legal. O que a gente poderia tentar fazer aqui agora? Talvez aqui. Não tem nem como chegar agora pra atacar esse peão que tá mais fraco dele. Tá, ele tá atacando lá agora. Trazer pra cá. Aqui tá protegido. Talvez aqui vai vir pra cá. Tá, ele trocou uma torre. Vamos ver o que ele tá pensando aqui. E aqui agora a gente já tá atacando esse peão dele também. Será que ele acabou ficando um pouco mais afobado agora no final do jogo aqui? E começou a atacar forte lá, né? Vamos então fazer o seguinte. Trazer pra cá primeiro pra botar uma proteção a mais nesse peão. Capturamos aqui também. Agora a ideia talvez seja até voltar pra... Vou ameaçar aqui o bispo. Não vou trocar esse bispo a princípio, né? Mas agora se ele tirar o bispo, pelo menos a gente tá atacando lá um peão. Ou coisa. A gente permitiu que ele entrasse com o rei. Próximo é a gente avançar com o peão aqui, eu acho. Primeiro tirar aqui e a gente avança com o peão. Tentar subir com esses dois peões aqui. A gente tem pouquinho tempo no relógio. Mas acredito que a gente esteja melhor aqui. Se ele avançar aqui, a gente captura. Senão a gente vem pra cá. A não ser que ele traga a torre dele, né? Mas senão a gente vem com o bispo pra cá. Pra liberar o avanço desse aqui e continuar protegendo esse peão. Provavelmente ele capture aqui agora, né? Capturar aqui, a gente queria capturar lá também. Deixa eu fazer isso mesmo, tirar aqui. Voltou lá, a gente volta também, a gente segue com o nosso plano por enquanto. E agora seguimos avançando pra cá. Ok, vamos tomar cuidado aqui pra não errar muito. Trazer pra cá, agora a gente pode entrar já com um cheque aqui também.
sair aqui agora. Por enquanto, tudo certo. Tá tenso. Você vai voltar pra cá? Talvez. Não, tô entrando com um cheque aqui. Beleza, então a gente vem pra cá. Cheque agora. Pegamos mais um aqui. Saímos da... Cheque. Passamos pra cá, cheque. Tá, vamos primeiro capturar as peças aqui. A gente pode entrar com um cheque aqui também. Ele tá cortado aqui. 50 segundos cheque. A gente acabou soltando isso aqui, mas a gente tá com 2 proteções ainda. Como é que ele vai fazer? Talvez vir pra cá. Certo, vamos vir pra cá então. Tirar também numa casa clara. Botar numa casa clara, aliás. E vamos seguir avançando aqui com nossas pecinhas. Tentando chegar lá, setear o bispo aqui em algum momento. A gente pode dar um cheque aqui também. Pode cobrir aqui. Tá. Vamos correr pra cá. 18 segundos. Tá bem complicado isso aqui. Certo que é um final vencedor, a gente não tá achando aqui. Certamente. Vamos começar a vir pra cá aqui. Então a gente tem que vir pra cá. Tá. É. Não, erramos. Ah, final de jogo aqui, certo que era vencedor pra gente. Acabou o nosso tempo, galera. Vitória das brancas aí, porque acabou o nosso tempo. Bora ali pra ver, acho que a gente tava melhor na partida. Acabamos não conseguindo converter o final ali. Bora pra revisão pra ver então aí como é que foi. Beleza, galera, bora pra revisão aqui. Jogamos com 65,3% de precisão. Foi uma precisão relativamente baixa aí. Nosso adversário jogou com 64,4%. A gente ainda jogou com uma precisão um pouquinho acima do nosso adversário. Cometemos 2 gafes, 3 chances perdidas, 5 erros durante a partida e tivemos 25 dos melhores lances. O nosso adversário aí teve 2 gafes, 4 chances perdidas, 2 erros, jogou 16 dos melhores lances e teve 1 lance excelente. Analisando a partida aqui, ele teve em vantagem. A gente teve vantagem um pouquinho ali depois do início da partida. Ele teve uma vantagem grande durante um bom tempo, mas depois ali a gente conseguiu, depois de uma gafe dele, provavelmente a gente acabou ficando com uma vantagem bem grande quase até o final da partida, mas a gente não soube converter essa vantagem e acabou ali que cometemos uma gafe no final do jogo e ele acabou ficando em vantagem também. O jogo voltou ali a ficar parelho e acabamos perdendo no tempo, ali não conseguindo fazer a conversão no final dessa partida. Analisando aqui a estimativa de força, jogamos para 1.000
pontos de rating aí, então um pouquinho abaixo do nosso rating. O nosso adversário jogou para 900 pontos de rating, também foi abaixo do rating atual dele. Nossa abertura aí foi com 75,5% de precisão, meio de jogo com 59,9%, um final de jogo com 66,9%. E para o nosso adversário, uma abertura de 73,8% de precisão, um meio de jogo aí de 59,4% e um final de jogo em 59,8%. Vamos no lance a lance aqui para ver, foi uma partida também relativamente comprida aí com 68, 69 lances. Bora no lance a lance aqui para ver, ele começou com o peão da dama ali em D4, a gente respondeu com D5, ele desenvolveu o peão ali em F3 dele, a gente desenvolveu o nosso cavalo aqui em C6, ele desenvolveu o bispo dele de casas escuras e a gente desenvolveu o nosso outro cavalo ali para F6. Ele desenvolveu daí o peão ali da casa de C para C3 dele e a gente desenvolveu o nosso peão central, com a ideia aqui de dar um pouco mais de liberdade para o bispo de casas escuras. Ele atacou o nosso cavalo, cravando nosso cavalo aqui com a dama. A gente atacou o bispo dele, questionou, ele voltou ali e a gente colocou o nosso bispo na mesma diagonal do cavalo para já tirar esse cavalo dessa cravada. Ele seguiu desenvolvendo o peão central da casa do rei dele em E3, e a gente desenvolveu o nosso peão central também para E5, propondo algumas trocas, de repente se ele quisesse já fazer uma abertura aqui no centro. Ele optou por desenvolver o outro cavalo dele, e aqui a gente seguiu avançando com o nosso peão para a casa de E3, e aqui foi um erro, segundo os computadores, a melhor jogada aqui seria a gente ter capturado, feito realmente uma troca aqui de peões, possibilitando talvez até uma abertura aqui da coluna do rei dele, ou algo nesse sentido. Ele seguiu desenvolvendo o bispo dele, cravando o nosso cavalo aqui, atacando o nosso cavalo e cravando o nosso cavalo aqui, que está na mesma diagonal do rei. E aqui a gente desenvolveu a nossa dama para proteger um pouco esse bispo, esse cavalo. Segundo os computadores, o melhor seria a gente ter questionado o bispo dele aqui com o avanço do peão para A6. Ele desenvolveu o outro cavalo dele ali para frente do rei, e aqui a gente agora sim questionou o bispo dele, avançando o peão para A6. Ele capturou o nosso cavalo, a gente capturou o bispo dele com a nossa dama, e aqui ele recuou um pouco o bispo dele para a casa de G3, talvez já de olho aqui num possível peão mais enfraquecido, caso a dama saísse daqui, por exemplo, para atacar aqui esse peão de B2. A gente fez o roque, ele desenvolveu a dama dele, e aqui a gente seguiu desenvolvendo o nosso bispo, tirou o nosso bispo de casas claras que ainda não estava desenvolvido. Ele capturou o peão, a gente capturou o peão com o cavalo, ele capturou com outro cavalo, a gente capturou agora sim com o nosso bispo, atacando tanto a dama quanto esse peão enfraquecido ali em G2. Ele recuou a dama e a gente capturou o peão, então aqui a gente estava com um ponto de material a mais, com um peão a mais que ele, a gente recuou o nosso bispo, que estava atacado depois pela torre, e ele fez o grande roque. Aqui, quando ele fez o grande roque, a ideia era a gente ter tentado avançar um pouco mais rápido para abrir algumas linhas aqui na casa no lado da dama dele. Ele seguiu desenvolvendo o cavalo, aqui a gente já estava com 4 pontos de vantagem, uma vantagem bem grande, mas acabamos fazendo aqui uma sequência de erros. A gente acabou sacrificando esse bispo aqui, pensando em abrir um pouco mais essa ala da dama. Capturamos o peão dele e aqui fizemos uma troca de damas. Também não foi a melhor jogada, aqui acabou que depois dessas trocas todas, ele ficou com uma vantagem de 0,7 pontos, e a gente seguiu avançando o nosso peão aqui. Ele protegeu com a torre, a gente protegeu o nosso peão também ali com um outro peão em B5, e aqui ele desenvolveu o cavalo dele, a gente começou a tentar trazer um pouco mais o nosso rei para o jogo. Ele capturou o nosso peão, que acabou ficando enfraquecido depois das trocas das damas ali, e aqui a gente colocou a nossa torre na casa de C8, atacando o bispo dele, que está em C7. Segundo os computadores, a melhor jogada seria a gente ter recuado o nosso bispo de casas claras aqui para a casa de G6, para já atacar o cavalo dele também. Ele tirou o bispo então desse ataque, a gente seguiu avançando com o nosso peão, tentando propor algumas trocas aqui. Ele capturou de volta, acabamos aqui errando, né? Não tinha visto que o bispo dele estava capturando aqui esse peão da casa de B4, que é o que a gente avançou, ele acabou capturando ali, a gente perdeu um pouco de material. Aqui a gente já está com 2 pontos de material a menos que o nosso adversário, e cometemos aqui mais uma imprecisão, avançando o nosso peão, ao invés de recuar com o nosso bispo para atacar este cavalo dele. Ele seguiu avançando com o cavalo aqui, dando um cheque na gente, a gente tirou para o rei ali desse ataque, e já avançamos para cima do cavalo, e aqui ele recuou o cavalo dele. Ele poderia ter feito uma troca ali, capturado nosso bispo, mas ele preferiu recuar, a gente atacou de novo o cavalo dele, e ele recuou de novo o cavalo outra vez. Aqui a gente trouxe a torre para a coluna B, então, para B8 aqui, com a ideia de cravar esse bispo dele. Ele trouxe o cavalo, atacando a nossa torre, a gente aqui avançou a torre, mantendo o bispo cravado e já atacando o cavalo dele também. Ele recuou com o cavalo de volta, e a gente seguiu avançando aqui com o nosso peão na coluna H. A gente está com um peão tanto na coluna H quanto na coluna A, já bem
avançados aqui, mas os dois não tem muita possibilidade de progressão no momento. Ele trouxe aqui um ataque, um segundo ataque, né, o peão de F7, que agora está atacado pelo cavalo também e pela torre, e por enquanto estava protegido só pelo rei. A gente acabou avançando a nossa torre aqui para H7, aliás, para A7, para adicionar mais uma proteção também. Aqui ele trouxe o rei atacando o nosso peão ali também, né, que estava quase avançando aqui. Na verdade ele está quase entrando na terceira fileira aqui, então mais um pouco ele estaria indo para uma caixa de promoção. Ele botou o rei aqui, impossibilitando qualquer avanço do peão e também liberando a torre dele para jogo. Ele trouxe de volta o cavalo ali, e aqui a gente avançou o nosso peão de F, atacando o cavalo dele. E aqui a gente começou a tentar avançar um pouquinho mais os nossos peões. Ele trocou aqui a torre, aqui foi realmente uma gafe, um erro dele. A gente capturou e aqui a gente já estava com material a mais, 2 pontos de material a mais. A gente começou a tentar capturar algumas peças e tentar entrar na posição dele, mas a gente estava tendo bastante dificuldade aqui, até que a gente conseguiu trocar uns peões e avançar, entrar aqui entrar na posição dele, né? Segundo os computadores aqui, o melhor não seria nem a gente ter capturado esse peão dele, mas sim entrado com o bispo aqui para casa de C2, protegendo a nossa torre e depois possivelmente até possibilitando um ataque descoberto no rei dele, já que o rei dele não consegue avançar aqui para a próxima fileira, né? Então o rei dele ficaria cortado, totalmente isolado aqui na última fileira, e talvez até possibilitasse uma ameaça de checkmate, né? Então vindo com o bispo a gente protege a torre, o rei dele não consegue avançar aqui para a coluna B, a gente pode entrar com uma torre depois na coluna A, que seria checkmate na sequência. Claro que ele deve ter alguma forma aqui de proteger isso, pelo menos trazer de repente o cavalo para cá, para tentar bloquear, ou até o bispo dele para tentar bloquear esse ataque da nossa torre em sequência. A gente preferiu capturar o peão, ele avançou ali, retornou com o bispo dele atacando a nossa torre, a gente capturou um segundo peão. Aqui a gente já está com 4 pontos de material a mais, e a gente poderia ter pensado talvez em simplificar um pouco mais a partida. A gente seguiu avançando aqui, com pouco tempo no relógio, já 18 segundos, a gente seguiu avançando, tentamos avançar o nosso peão, ele deu alguns cheques ali com o cavalo, e aqui ele acabou voltando com o peão e a gente rateou. Erramos aqui, né? Porque a gente acabou no desespero. Desespero não, mas aqui na ânsia de tentar promover alguma coisa, a gente promoveu esse peão, então acabamos perdendo ele ali. Ele capturou de volta, então ele conseguiu esse peão de volta. A gente poderia simplesmente antes ali ter, quem sabe, protegido de alguma forma esse peão aqui. Os computadores indicam que o melhor seria a gente ter voltado talvez aqui com a torre para casa de F4, eu estava pensando talvez agora até em avançar o outro peão aqui para manter ele protegido de alguma forma, né? Ou até avançar com a torre aqui para proteger esse peão também. A gente acabou avançando, fazendo uma torre, ele capturou essa peça de volta. Então aqui em questões de materiais estava tudo igual, segundo a variação da barrinha também, tudo igual, e aqui a gente errou. Acabamos permitindo, aqui foi uma gafe, a gente acaba permitindo que ele perca a torre, perdendo uma torre aqui. Como isso poderia acontecer? Possivelmente com um cheque aqui. Vamos ver qual que seria a sequência de perda de torre aqui. Cheque. O nosso rei está totalmente cortado. É obrigado a vir para cá. Esse cavalo também não deixa ele fugir. Para cá ou para cá. E provavelmente ele consegue avançar aqui até que ele consiga capturar essa torre de alguma forma. Vamos até ver qual que seria aqui. Mostrar os lances. A gente perde a torre. Ele avançaria. Não sei se ocorreria exatamente assim, mas a possibilidade aqui é de perda de torre. E até mais de uma torre, né? Ele ficaria com um final bem vencedor, mas ele acabou não encontrando essa sequência também. Em vez disso, ele avançou com o rei dele ali para casa de A7, né? Atacando a nossa torre. Aqui a gente tirou a torre desse ataque do rei. Segundo os computadores, o melhor seria a gente ter avançado com a torre lá para a segunda fileira. Talvez até pensando em dar um suporte para um avanço de um peão ali que está passado. Passou um jatinho aqui da Força Aérea, não sei se vocês ouviram ou não, mas vamos continuar. Aqui a gente trouxe o nosso rei, então ele começou a dar alguns cheques, a gente começou a fugir um pouco com o nosso rei. A ideia aqui era tentar talvez recuar o rei para cá, de alguma forma, e trocando ele, para a gente tentar avançar, e dentro das possibilidades avançar ali com o nosso peão, para tentar fazer uma outra dama na sequência, mas acabou o nosso tempo, aí perdemos no relógio. O jogo não foi tão bom, a gente acabou tendo vantagem aqui, que a gente poderia ter ganhado realmente a partida. O nosso adversário também teve vantagem em alguns pontos, a gente cometeu algumas gafes, ele também. E com isso a gente acabou não conseguindo vencer essa partida.
Foi uma partida longa, então até que foi interessante. A Lima a gente acabou deixando a desejar, pecando em alguns aspectos aí. Poderia pensar em simplificar um pouquinho mais ela, tentar realmente abrir um pouco mais a posição mais no início ali dela para a gente conseguir tirar um pouco mais de vantagem e prestar um pouco mais de atenção aqui. Um peão passado bem forte, a gente poderia ter dado um pouquinho mais de atenção para tentar proteger ele, para a gente não perder essa oportunidade, que nem a gente fez ali de uma promoção para dama, onde ele simplesmente capturou de volta uma peça e a gente acabou perdendo aquele peão ali. Beleza, galera? Por hoje era isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam, deixa o like nesse vídeo, se inscrevam no canal se vocês ainda não forem inscritos e a gente se vê na próxima!